Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Nós estaremos hoje dando prosseguimento à nossa série de mensagem na carta de Paulo aos Colossenses e eu gostaria de pedir que você nos acompanhasse nessa leitura bíblica. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, o verso de número 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Em nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, hoje nós queremos trazer à memória um ponto extremamente importante para o crente e que infelizmente tem sido deixado de lado, que é a gratidão. Quando nós pensamos em gratidão, então surge uma seguinte pergunta: alguma vez você já parou, nem que seja por um instante pequeno, para refletir acerca de tudo que Deus tem feito por você? Esse tipo de situação me faz recordar sobre o quanto somos ingratos. No texto, Paulo faz uma oração pelos colossenses. Ele explana uma oração, ele abre o seu coração em prol daquela igreja lá de Colossos. E nesta oração, ele faz questão de separar um instante, um momento dentro da sua oração para demonstrar sua gratidão ao Senhor por torná-lo participante da herança eterna do reino de Deus. Assim, ao examinarmos este texto, somos confrontados a também termos uma vida de gratidão ao Senhor. E podemos destacar ainda três verdades significativas para uma vida de gratidão. A primeira verdade que nós destacamos no texto é que uma vida agradecida, ela percebe a ação divina em todos os detalhes. Outra pergunta: você já agradeceu a Deus hoje? Se você acordou, abriu os olhos, se levantou, pôde preparar um café, é porque Deus permitiu e tem cuidado de tudo por você, de cada detalhe. Paulo, ao levantar este agradecimento no meio da oração, nos faz lembrar que do ponto mais importante do cristianismo, que é o quê? A nossa salvação. Herança adquirida pelo sacrifício redentor de Cristo Jesus na cruz e que nos torna participantes do reino da luz. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Quantos benefícios temos recebido das mãos divinas e simplesmente nem percebemos que estas coisas só são possíveis pois Deus cuida de todos os detalhes. Paulo, confirmando o que expressa em sua oração, também escreve aos crentes em Éfeso o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 1, 3. Deus, o Senhor, é o Jeová Jirê, o provedor de todas as coisas. No Sermão da Montanha, Jesus nos adverte a não nos preocuparmos com as necessidades diárias, pois Deus cuida de tudo. Olha o que diz o texto. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Este texto representa de forma clara a ação divina nos mínimos detalhes. E o texto ainda continua. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois aos pagãos é que correm, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas.
Mateus capítulo 6, verso 30 a 32. O que precisamos fazer então é abrir os olhos para perceber a ação divina nesses pequenos detalhes da nossa vida e sermos gratos por isso. O segundo ponto que nós encontramos neste texto é que uma vida agradecida, ela reconhece a bondade de Deus em todas as coisas. Se pudéssemos, se propuséssemos, uma pesquisa com todos aqui, apresentando a seguinte pergunta: você poderia dizer que é merecedor de tudo que você tem ou conquistou? Não sei como você enxerga a posição socioeconômica onde você se encontra, o emprego que você tem, a família que você constituiu, os bens que adquiriu, os diplomas que conquistou. Mas saiba que em todas essas coisas, Deus está presente. Porque se nós propuséssemos esta pergunta, será que a resposta seria sim, eu sou merecedor? Ou não, eu não sou merecedor? Em todas essas coisas nós percebemos que Deus, ele tem cuidado de nós. Deus é quem proporciona, quem abre as oportunidades para que nós possamos avançar e conquistar coisas em nossa vida. Paulo nos mostra em sua oração, então, pelos Colossenses, um exemplo claro de um dos deveres impostos aos crentes, que é o de ser agradecido, como descrito em sua carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, onde ele fala: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Na carta aos Romanos, o apóstolo é mais incisivo ao mostrar que a ausência do espírito de agradecimento é o começo da apostasia. Já parou para pensar nisso? Que quando a gente deixa de agradecer, quando a gente deixa de buscar ao Senhor e consagrar tudo aquilo que nós recebemos, nós podemos estar nos desviando da nossa fé? É isso que Paulo deixa claro na sua carta. A ação de graças, meus irmãos, é o reconhecimento da bondade de Deus, tanto em tempo de abundância e paz, como em tempo de tribulação e adversidade. Romanos capítulo 1, verso 21, Paulo diz isso claramente, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas aos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos e se obscureceram. Olha aqui, vou ler novamente o texto para vocês. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não agradeceram a Ele, não estiveram na presença dEle, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Olha que interessante, quando nós não agradecemos, quando nós não temos uma vida agradecida, nosso coração se obscurece, nosso coração se torna negro. Desta maneira, então, meus irmãos, nós entendemos que o esforço e trabalho humanos são importantes nas conquistas pessoais, mas é preciso reconhecer que só isso não é suficiente. Grande parte daquilo que conquistamos é pura e simplesmente pela bondade de Deus. Portanto, sejamos gratos a Deus pela sua bondade. Efésios capítulo 5, verso 20, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas continuando, prosseguindo, nosso terceiro ponto desta mensagem é que uma vida agradecida tem consciência de que não é merecedora de tamanho zelo divino. Uma vida agradecida tem consciência de que não é merecedora de tamanho zelo divino. Você tem noção
ou faz ideia do quanto você é importante para Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir o quanto você importa para Deus? Por que não conseguimos compreender a dimensão do estrago que o pecado faz em nossa vida e em nosso destino? Quando na queda do homem lá no Éden, olha só, se você para pensar e analisa e vê o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden, quando pecaram, o quão isso foi prejudicial não só na vida daquele casal, mas na vida de toda a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão afastados, estão longe da glória de Deus. Por esse motivo, Paulo, em sua oração pelos Colossenses, ele faz questão de lembrar de onde Jesus o resgatou. E por isso, ele é eternamente grato. Somos pecadores e, como tais, somos merecedores da ira divina, como o apóstolo Paulo descreve em uma outra passagem bíblica. Ele coloca o seguinte, texto de Efésios capítulo 2, verso 1 a 8. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiram a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Através do sangue precioso de Jesus, derramado na cruz, nós fomos resgatados. Da morte para a vida, da escuridão do pecado para a liberdade em Cristo, da perdição para a salvação, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Temos a consciência, meus irmãos, de que não somos merecedores de tamanho zelo divino. Contudo, é preciso ser eternamente grato a Deus por ter enviado Jesus, que tornou pessoas indignas em pessoas dignas de serem participantes da herança reservada para os santos no reino da luz. Concluindo então esta simples mensagem, mas com uma profundidade tão grande, a gratidão é parte crucial da vida do crente e precisa ser exercida constantemente. Sejamos gratos em tudo e para com todos. Salmo 103, verso 2. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Que possamos ser agradecidos, que possamos levar uma vida de gratidão diante do Senhor, o nosso Deus, seguindo, o exemplo que Paulo traz ali em sua oração, em sua carta aos Colossenses. Que nós possamos ser agradecidos ao nosso Deus por tudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.